Agradeço imensamente, doutor Wilson, por atender o nosso convite. Expresso aqui os meus sentimentos pelo falecimento da sua sogra. E, doutor Wilson, um dos pontos, né, pelo menos analisando o processo que tramitou lá na secretaria, que fez com que a Richens fosse escolhida, foi justamente esse aval, né, da Invest São Paulo, na pessoa do senhor. Eles fazem referência expressa ao doutor Wilson, e eles falam de uma visita que teria sido feita à fábrica, né, que fornece para a Richens, ou que forneceria esses respiradores, lá em Xangai. Eu queria saber se essa visita ocorreu efetivamente, ou se o senhor visitou pessoalmente, ou alguém da sua confiança. E eu não tinha essa informação da entrevista que o senhor fez com o presidente da Richens, realmente eu não tinha essa informação, mas eu queria entender o seguinte: se havia esse escritório em Xangai, até pode ter havido essa tal visita, que eu queria a confirmação do senhor, se houve essa entrevista direta com o presidente da Richens, que tem a sede nos Estados Unidos, por que razão foi necessário o senhor Basilis intervir nesse contrato? Nós ouvimos o senhor Basilis na semana passada, ele é visivelmente um homem do comércio. Eu até brinquei com ele, eu falei: o senhor é o tipo de pessoa que vende uma garrafa de areia para uma pessoa que está na praia. Então, eu não tenho dúvida da capacidade de negociação dele, e ele próprio explicou que ele é um homem que também tem muito envolvimento com o Oriente, com a China, com compras e vendas, e ele, quando viu a situação, buscou, né, esse produto para poder fornecer aqui no mercado nacional. O que eu não consigo compreender é, diante da experiência pessoal do senhor, como um advogado, com trabalhos, né, reconhecidos no âmbito internacional, desse levantamento que o senhor fez, por que precisou o senhor Basilis interferir nesse contrato? É isso que eu queria. Tem algumas perguntas a mais, mas esse, para mim, é o ponto principal. Bom, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade aí de poder esclarecer. Bom, com relação à visita, né, o nosso escritório, eu pessoalmente não, até porque as viagens naquele momento e até hoje continuam muito restritas para lá, então eu não fui para lá, mas nós temos hoje 4 pessoas trabalhando no nosso escritório e elas visitaram diversas instalações. Então, o José Mário, que é o nosso diretor do escritório, a Camila, e o Fernando, os demais funcionários, todos eles ficavam mobilizados para fazer essa due diligence, essa espécie de auditoria, muitas vezes documental, indo até repartições públicas chinesas, visitas físicas, inclusive em instalações. Então, nós tivemos o apoio do escritório e das pessoas locais lá. Inclusive tem relatório das visitas, com foto, com um relatório descrevendo o que foi encontrado naquele momento. Eu efetivamente fiz uma entrevista de mais de 1 hora com o Pedro Leite, que é o presidente e sócio da Richens. Ele mora, inclusive, nos Estados Unidos. Foi feita uma ligação para lá, era tarde, foi dia 8, só um segundo aqui, foi dia 8 de abril, às 20 horas, essa entrevista. Nós conversamos por 1 hora, eu fiz perguntas duras com relação à experiência, à capacidade que eles teriam de trazer esses equipamentos, lembrando que nós vivíamos naquele momento uma guerra global para a compra desses respiradores sendo confiscados em aeroportos pelo mundo. Nós tínhamos muita dúvida com relação à capacidade que a Richens teria, e nós fomos muito duros nas pesquisas que fizemos. Então, respondendo aqui, a entrevista foi feita. Com relação à participação do Basile, eu não sei responder, porque no final do dia, o Basile, ele é um representante da Richens, foi uma escolha da Richens. O que a Secretaria da Saúde apresentou para a Invest São Paulo foram 4 propostas de empresas chinesas e pediram para que a gente analisasse cada uma delas. Nós não fizemos nenhum tipo de escrutínio com relação a quem tinha feito a proposta,
no sentido da negociação. Quem é que era aquela pessoa que negociava, quem é que procurou a secretaria. O que nós recebemos foram as propostas, e a partir das propostas, nós fizemos essa auditoria, essa due diligence, esse background check que eu mencionei. O Basile é figura importante nesse processo, e ele foi indicado pela Hitchens como seu representante no Brasil. Então, por que nós falávamos com o Basile? Porque a Hitchens escreveu formalmente que ele representava a companhia no Brasil. Então, uma vez que ele representava e a Hitchens tinha assinado o contrato com a Secretaria de Saúde, não nos cabia aqui indagar por que eles haviam escolhido o Basile para essa função. O que nós fizemos, sim, foi uma análise muito cuidadosa do contrato e da capacidade que a Hitchens teria, e aí eu já me adianto, né, com muita dificuldade, com atraso, mas 1.280 respiradores foram entregues aqui. Acredito que foi o único estado que conseguiu comprar respiradores fora do Brasil e receber os respiradores, ainda mais nessa quantidade, né, no total foram mais de 3.000 respiradores que foram adquiridos e instalados aqui, todos eles muito úteis, porque os respiradores chegaram no auge da pandemia, né? Então, esse é o ponto. Então, o Basile, respondendo diretamente à deputada Janaína, ele é o representante apontado pela Hitchens de forma expressa como seu representante no Brasil. Era isso. Doutor, no processo que eu tive acesso, que tramitou numa coordenadoria da Secretaria da Saúde, existe lá uma listinha das empresas que fizeram as propostas. Nessa listinha, aparecem os nomes dos representantes legais da Hitchens, mas não o nome do senhor Basilis. O nome do senhor Basilis aparece num e-mail muito informal, que é enviado para a senhora que está lidando ali com o assunto, porque eu também estranhei nesse contrato o fato de ter sido feito, vamos dizer assim, não pelo cabeça da pasta, né? Foi feito ali pelos funcionários, uma coordenadoria. E é um e-mail que aparece muito informal, já com o senhor copiado. Quem olha assim tem a impressão até que ele trabalha com o senhor e não com a Hitchens. Por isso que essa história me chamou tanto a atenção. O documento de representação da Hitchens para o senhor Basilis, eu, pelo menos, só vi na ação que tramita no Ministério Público. Quando eu oficiei, solicitei cópia, demorou, mas eu recebi a cópia. No processo de compra e venda, eu não vi esse documento. Aí eu pergunto para o senhor, esse documento a Hitchens enviou para a Invest São Paulo? Não, então, deputada, o processo interno da Secretaria da Saúde eu não tenho, eu não tive acesso, não tenho acesso, até porque é um processo confidencial da própria Secretaria, eu não teria como ter acesso a ele. Mas, do ponto de vista da aparência, o Basile sempre apareceu como representante da Hitchens. Ele estava em todos os e-mails, o e-mail dele era copiado para as pessoas da Hitchens. A essa entrevista que eu fiz com o Pedro, ele estava presente, ele participou da entrevista, e o Pedro disse para mim naquele momento que o seu representante para esse processo no Brasil seria o Basile Pandazzi. Então, para a Invest São Paulo, que não teve acesso ao processo formal na Secretaria, não havia dúvidas de que o Basile Pandazzi era o representante legal, comercial da Hitchens aqui no Brasil. E foi com ele que eu tratei, inclusive, não só no início, no sentido de detalhar a proposta, mas também nas cobranças que foram feitas. Foram diversas mensagens trocadas no sentido de exigir o cumprimento do contrato, de pedir as máquinas. As pessoas estavam aqui precisando dos equipamentos, a gente batalhando para trazer respiradores, e a gente teve atraso, a gente teve 500 equipamentos que foram despachados lá na China e que nunca chegaram aqui no Brasil, e que inclusive foi o que nos forçou a renegociar o contrato, reduzindo de 3.000 para 1.280 máquinas. Então, sempre foi com ele essa negociação, e ele, do ponto de vista da teoria da aparência, ele estava sempre associado à Hitchens, e ninguém nunca negou essa condição dele. Deputada Janaína, a senhora me concede uma parte nesse ponto? Claro, sempre. Muito obrigada. Só para tirar uma dúvida,
O senhor, doutor Wilson, tomou conhecimento de toda a investigação que estava sendo feita no Paraná contra esse senhor Basile e sobre todo esse histórico dele complicado? Além da pergunta de se o senhor sabia, a Richting, geralmente as empresas americanas, elas têm um rigor muito grande quando delegam um representante num determinado lugar. Sabendo do histórico do seu Basile, de todo esse problema seríssimo com a justiça, isso tudo aconteceu de que maneira? Como que o senhor tomou conhecimento dessa figura tão polêmica, né, vamos dizer assim? Obrigada, Janaína. Eu acho que é uma pergunta importante a se fazer, porque ele tem um histórico complicado. Doutora Alice, obrigado pela pergunta. A resposta, eu fiquei sabendo do histórico do Basile pelas notícias na imprensa posteriormente. E a razão pela qual nós não fizemos nenhuma checagem no Basile é porque ele não fazia parte do escopo da auditoria, porque a auditoria, ela mira a empresa e os seus acionistas. Não é comum, não é praxe que a gente investigue funcionários das empresas, né? Seria até difícil para que a gente ampliasse tanto assim, lembrando que nós começamos esse processo no dia 2 de abril e finalizamos no dia 8 de abril a nossa auditoria. Então, o que foi pedido foi para que a gente olhasse os fornecedores chineses, as tradings chinesas e as tradings que não eram da China, mas que estavam com fornecedores chineses. Então, todas essas pessoas foram analisadas, mas o senhor Basile não fazia parte dessa lista de pessoas que deveriam ser investigadas nesse processo de auditoria. Posteriormente, eu vi as notícias, quando saíram notícias a respeito dessa compra, que eu fui tomar conhecimento dessas discussões judiciais que envolvem o nome dele. Doutor, eu tenho uma ponderação de ordem jurídica mesmo, que é a seguinte: a Invest São Paulo, pelo que eu levantei, se eu estiver equivocada, o senhor me corrija, é uma empresa de natureza jurídica privada, né? Ela tem natureza jurídica privada. Não obstante, o presidente, o responsável, é indicado pelo governador. Então, é uma empresa privada, mas que exerce uma função pública, né? De certa forma, o senhor é um funcionário de confiança. Quando eu me deparei com aquele procedimento, eu confesso que eu estranhei, mas aí a minha área é outra, né? O senhor disse que é da área mais de concorrência internacional, de contratos. Eu estranhei, assim, que uma indicação, né, de alguém que é de uma empresa privada, mas que é do governo, pudesse ter um peso tão grande na decisão. Porque, muito embora tenha havido decreto de calamidade, com afastamento da lei de licitações, alguma espécie de licitação ali, de concorrência, vamos dizer assim, havia, né, entre aquelas empresas que queriam fornecer numa situação de emergência. Eu confesso ao senhor que, do ponto de vista jurídico mesmo, me chamou muito a atenção, né, porque ficou muito visível que os funcionários consideraram, assim, a indicação do senhor, ou a palavra do senhor, ou o aval do senhor, não importa, o divisor de águas, né? Então, a pergunta que eu faço, sob o ponto de vista da concorrência, da livre concorrência, não poderia ser questionado isso? Eu entendo que nós estávamos numa situação emergencial, mas aí eu completo. Em outros contratos do Estado, né, a Invest São Paulo opina, participa, é consultada, porque eu fico preocupada, doutor, e aí não estou aqui colocando nenhum senão a sua pessoa ou a pessoa do governador, mas às vezes me parece assim uma mistura, sabe, do público com o privado, não no sentido de desvios, mas no sentido de papéis, né, que me preocupa, entendeu? Muito do que eu levantei em Brasília, quando eu pedi o impeachment da presidente Dilma, teve a ver com uma mistura do público com o privado, o papel do BNDES, com empresários escolhidos a dedo. Eu não estou aqui dizendo que isso tenha ocorrido, né? Que nós
Mas essa situação me preocupa. Então, eu queria, se possível, entender um pouco melhor do que é esse Investe São Paulo, o papel, os limites, entendeu? A participação na decisão de quem vai ser contratado, quem vai deixar de ser contratado. Né? Se o senhor pudesse falar um pouquinho disso, eu agradeceria bastante, porque é uma preocupação genuína, entendeu? E até preventiva, porque no meu olhar, que sou de outra área, esse tipo de relação aparenta ser estranha. Então, eu queria ouvir o senhor aí, como profissional do direito, inclusive. Né? Seria isso, doutor. Obrigado, deputada. Bom, primeiro, eu acho que eu não tenho, como eu disse, né, eu não tenho acesso ao processo interno da Secretaria da Saúde, mas eu acredito que a opinião técnica da Investe São Paulo tenha tido um peso no processo decisório, mas eu acredito que outros elementos foram levados em consideração. A qualidade técnica do equipamento, o prazo de entrega, os demais fatores como preço, etc. Então, assim, eu acho que a opinião da Investe São Paulo técnica, no sentido de ter um escritório na China que fez as visitas, etc., pode ter tido um peso, mas eu não acredito que tenha sido o fator fundamental ou o fator principal da decisão da Secretaria da Saúde. Foi a única vez que a Investe São Paulo se prestou a esse papel, deputada. Nós não fazemos isso, não faz parte do nosso escopo, e nós só efetivamente fizemos isso por uma situação de emergência, de calamidade, de crise da pandemia. Foi uma interferência, inclusive, que do ponto de vista pessoal eu me senti até convocado a fazer isso, porque aquela situação ali era uma situação crítica em que se os respiradores não viessem, nós teríamos pessoas morrendo por falta de equipamento. Então, foi uma decisão, inclusive, humanitária, no sentido de fazer parte desse processo e ajudar. Então, foi a única vez que nós fizemos esse tipo de atuação, não faz parte do nosso trabalho, do nosso escopo, então, e não acho que tenha sido, a minha opinião, tenha sido a decisória ou a principal, mas acho que outros elementos foram incluídos. Mas, de qualquer maneira, a Investe São Paulo, ela tem mais de 10 anos. Ela foi criada por um decreto, uma lei estadual, e ela funciona assim como ela tem a característica privada, apesar de prestarmos contas para o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas faz auditoria, como o dinheiro que vem para a Investe, ele tem dinheiro público no orçamento da Investe São Paulo, nós somos submetidos ao Tribunal de Contas e prestamos contas anualmente. Nós temos, a Investe São Paulo, ela tem um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse é um contrato de 5 anos, que foi inclusive renovado agora em 2020, ou seja, o contrato, quando eu entrei na Investe São Paulo, o contrato de gestão com a Secretaria já era um contrato anterior, que tinha sido firmado em 2015, contratos de 5 anos, e que tem por objetivo, na verdade, apoiar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, basicamente, o que a Investe São Paulo faz é essa interlocução com o setor produtivo, explicando os diferenciais competitivos do Estado, por que investir em São Paulo, o apoio às empresas que querem vir e explicar as regras tributárias, as regras ambientais. Se eu tivesse que simplificar, é uma empresa de consultoria gratuita para aqueles que têm investimentos instalados no Estado, que querem de alguma maneira expandir, aqueles que querem vir pela primeira vez. Por isso que nós temos os escritórios internacionais, para servir aí de apoio para os investidores estrangeiros. Nós temos área tributária, a área ambiental, a área de infraestrutura, a área de projetos, a área de relação com prefeituras, o que a gente chama de localização, site location, né, que é a identificação de melhores áreas. Então, o investidor que quer vir para São Paulo, ele procura Investe São Paulo e diz o seguinte: olha, eu quero montar uma indústria química e eu preciso de que a minha planta esteja perto de uma ferrovia, perto de água, perto de energia elétrica com essa capacidade, e aí nós temos um sistema ali que a gente coloca todas essas características e aparecem as regiões do Estado em que oferecem esse tipo de necessidade. Aí nós fazemos a interlocução com as prefeituras
para entender se existe terrenos em distritos industriais que estão disponíveis para que seja feito um investimento. Ou seja, é uma agência de investimento, ela foi considerada em 2018 a melhor agência de atração de investimentos do mundo pelo Financial Times. Não é mérito meu, não é mérito desse governo, é algo que veio de gestões anteriores, mas é uma empresa eminentemente técnica, é uma agência técnica, funcionários altamente capacitados, e que a gente faz um trabalho técnico. Nós não nos envolvemos em política, nós não nos envolvemos em nada do que diz respeito à gestão pública. Agora, o presidente pela legislação, indicado pelo governador, tem essa característica. Nós temos uma função importante dentro do governo de São Paulo, que é a atração de investimentos, geração de emprego e renda. Como eu disse, dos 36 bilhões de reais que foram anunciados no ano de 2019, 32 bilhões estavam na carteira de atendimento da Invest São Paulo. Nós temos grandes projetos, inclusive agora, o maior projeto de investimento no estado, que é o de celulose, uma fábrica de celulose em Lençóis Paulista, é um grande projeto que está na carteira da Invest São Paulo. Nós vamos gerar agora, assim que essa fábrica estiver pronta, 10 mil empregos diretos, e durante a construção nós temos hoje 11 mil pessoas trabalhando lá. Então esse é o trabalho da Invest São Paulo, 100% focado no desenvolvimento econômico, 100% focado no atendimento a empresas e investidores que querem entender por que é melhor vir para São Paulo e não ir para Minas Gerais, por que é melhor vir para São Paulo e não ir para o México, porque hoje a concorrência é global. Quando uma empresa decide investir, ela pode ir para o Brasil, para o México, para a Índia, e esse é o trabalho que a gente faz lá todos os dias, e é por isso que essa experiência privada faz a diferença no que a gente faz lá diariamente. A última, doutor, já agradecendo a sua participação, qual é a relação que existe entre a Invest São Paulo e o Desenvolve São Paulo? Eu diria que nós somos primos, para facilitar, né? Tanto a Invest São Paulo como a Desenvolve São Paulo, nós estamos vinculados à Secretaria de Fazenda, né? Então o decreto estadual vincula a Invest São Paulo e a Desenvolve à Secretaria da Fazenda, mas nós temos funções complementares. A Desenvolve São Paulo é o Banco do Empreendedor de São Paulo, né? O Banco de Desenvolvimento de São Paulo. O que eu faço muito, o que nós na Invest São Paulo fazemos muito uma vez que a gente atrai o investimento, a gente tem já a confirmação de que será feito o investimento, muitas vezes é necessário financiamento, né? Seja para esse investidor ou seja para a cadeia produtiva. E aí que entra a Desenvolve, como um banco de fomento, um banco que tem linhas de crédito dedicadas e que pode emprestar dinheiro a juros competitivos. Eu nem diria que são juros mais baixos, mas juros competitivos, mas focados em investimentos em São Paulo. Então, por exemplo, uma indústria frigorífica que quer se instalar em São Paulo. Ela provavelmente não precisa do dinheiro da Desenvolve porque ela tem acesso a fontes de financiamento tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas a cadeia produtiva, né, as granjas que terão que ser construídas, aqueles pequenos produtores que precisam investir para poder oferecer, né, serviços e atendimento para esse investimento, eles não têm acesso a essas linhas. Aí entra a Invest São Paulo. Então, a Invest São Paulo faz empréstimos que, em situações normais, as empresas teriam mais dificuldade. Na pandemia, foi a Desenvolve São Paulo que socorreu os hotéis, as pousadas, os bares, os restaurantes, que tinham muita dificuldade de acesso a crédito e que sofreram muito com a pandemia. Então, nós somos complementares, trabalhamos juntos, mas temos estruturas completamente distintas. A Invest fica ali na Avenida, na Politécnica, ali em frente à USP, a Desenvolve fica no centro, ali na Frei Caneca. São coisas distintas, mas complementares e vinculadas à mesma Secretaria da Fazenda.